certo. A última coisa que eu queria falar era, rapidinho, só falar da diferença entre condutores e isolantes. Eu falei de eletrização, eu falei de várias coisas, mas só que a gente esqueceu de falar de uma coisa muito importante, que é condutores e isolantes. Isolantes, quando a gente pensa em calor, né, a gente pensa em termodinâmica, a gente pensa sempre em coisas que conduz bem, né, algo que realmente conduz bem o calor, algo que o calor ele atravessa bem esse objeto. Só que a gente está falando aqui, a última tópico que eu queria falar era condutores isolantes. Quando a gente pensa em condutores e isolantes elétricos, é da mesma forma que a gente pensa em condutores isolantes térmicos e condutores isolantes, só térmicos que tem, né? Tem outros. A gente pode pensar também em acústica, a gente vai pensar em condutores isolantes mecânicos também. Mas quando a gente tem condutores isolantes térmicos, o que a gente está pensando é na condutividade de um objeto a cargas elétricas. O que significa? Significa que se eu tiver um objeto que ele é condutor, significa que por ele é muito fácil passar cargas elétricas, né? É algo que é muito simples. Eu eletrizar ele, eu redistribuir as cargas nele, né? Que nem eu fiz aqui com os objetos A e B. Em geral, quando a gente está fazendo aqueles exemplos de eletrização por indução, eletrização por contato, são objetos condutores, né? Porque a gente está redistribuindo as cargas neles, são objetos condutores, né? É fácil redistribuir essas cargas. Objetos isolantes são o contrário. São objetos em que é muito difícil você redistribuir a carga desses objetos. Por exemplo, você tem a tomada tem carga elétrica. Se você passar a mão perto da tomada, sua mão, você não sente um choque. Mas o que eu falei aqui do processo de indução, né? Então, pela lógica, né, era para a tomada induzir uma carga na sua mão, você tomar um choque e realmente você ficar mal, né? Mas você não sente esse choque, porque, em geral, objetos do dia a dia, sei lá, a parede, a pele, comida, tudo isso são, sei lá, água pura em geral, são objetos que eles são isolantes elétricos, né? Eles não permitem bem a redistribuição de cargas nele, eles não permitem bem a passagem de cargas nele. Agora, dá pra gente construir certos objetos que são bons condutores de eletricidade. No geral, quando a gente pensa em bons condutores de eletricidade, são alguns objetos específicos. São metais, são soluções eletrolíticas. Você vai ver isso com o professor de química, eletrolíticas. São semicondutores, né? Pode ser que caia alguma questão falando de semicondutores, né? Que a galera usa para o chip do celular. O chip do celular que está gravando essa aula, né? Usa semicondutor. São condutores. E você tem isolantes, que no geral é todo o resto, né? Todo o resto é isolante. Em geral, as coisas não são tão simples de serem redistribuídas, as coisas em geral não permitem bem a passagem de carga. Em geral, se você colocar um objeto eletrizado perto de um objeto isolante, não acontece nada, né? Graças a Deus, não acontece nada. Mas só que se você colocar um objeto eletrizado perto de um objeto condutor, vai obter processo de eletrização por indução, que a gente acabou de ver. No geral, na dúvida, se não for metal, se não for uma solução eletrolítica, e se não for um semicondutor, que ele falar exatamente isso aqui é um semicondutor, é isolante. No geral é isso. No geral tudo é isolante. No geral as coisas são muito isolantes. No geral não é tão simples assim fazer as coisas passarem, redistribuir a estrutura de cargas de um objeto qualquer. É bem complicado, mas no geral as coisas são isolantes apenas para metais, semicondutores e soluções eletrolíticas. Vai.